Boa tarde! Neste vídeo, nós vamos resolver alguns exercícios sobre fenômenos ondulatórios. O exercício 1, ele diz assim, olha, as ondas em um oceano possuem 6 metros de distância entre cristas sucessivas. Então, quando ele fala para a gente 6 metros de distância entre cristas sucessivas, ele está dando para a gente aqui o comprimento de onda, tá? Porque a distância entre duas cristas é o nosso comprimento de onda. Então, lambda é igual a 100 metros. As cristas se deslocam 12 metros a cada 4 segundos. Então, se ele está dando aqui o deslocamento e o tempo, né, que ele leva, a gente consegue determinar a velocidade, olha, que é a razão entre a distância e o tempo. Então, a velocidade é igual a 3 metros por segundo. E aí ele pede a frequência em hertz, tá? Nesse caso, a gente vai usar a equação fundamental, então V igual a lambda vezes F, velocidade é 3, comprimento de onda é 6, então, a frequência 3 dividido por 6 é igual a meio hertz, tá? Então, aqui é a alternativa I, tá certo? Na questão 2, ele diz assim, do alto do prédio onde mora, a Anitta observou que o caminhão-tanque que irriga os canteiros deixava no asfalto, enquanto se deslocava um rastro de água conforme apresentado na figura a seguir. Tal rastro era devido ao vazamento de uma mangueira que oscilava pendurada na parte traseira do caminhão. Então, aqui está, né, o sentido do deslocamento e como ela estava oscilando. Considerando que a frequência é constante, pode-se afirmar que a velocidade do caminhão... Gente, então aqui, se a frequência é constante, eu tenho que velocidade e comprimento de onda são grandezas diretamente proporcionais, tá? Por quê? Por conta aqui da equação fundamental. Ó. Então, se eu mantenho a frequência, né? Se isso daqui é constante, V dividido por lambda é constante. Então, grandezas diretamente proporcionais, aí a razão é constante. Então, são grandezas diretamente proporcionais, tá? O que a gente observa nesse rastro deixado? Então, eu tenho aqui um comprimento de onda 1, e aqui eu tenho um comprimento de onda 2, olha. Observa que o comprimento de onda está diminuindo. Então, se ele está diminuindo, a velocidade também está diminuindo, tá? Outra informação que a gente tem é que o período é o inverso da frequência. Então, aqui a gente pode concluir que a velocidade diminui, só que o período permanece constante, tá? Porque se a frequência não muda, o período também não vai mudar. Então, aqui, ó, está diminuindo e o período de oscilação da mangueira permanece constante, tá? Alternativa D, tudo bem? Então, vamos lá para a questão 3. Um funcionário de um banco surpreende-se ao ver a porta da caixa forte entreaberta e, mesmo sem poder ver os assaltantes no seu interior, ouve a conversa deles. A escuta é possível graças à combinação dos fenômenos físicos de... Então, ele está dentro de um caixa forte, tá? E ali eu tenho uma porta que ela está entreaberta. Tá certo? Então, eu tenho uma porta aqui que está entreaberta. Acho que eu péssima para desenhar. Tá? Mas ela está entreaberta. Quando ele fala aqui dentro do caixa forte, então o que acontece? O som, ele vai sofrer aí inúmeras reflexões. E aí, parte disso, olha, ele vai sair por essa fenda e quando ele sai, a gente consegue ouvir porque se o comprimento de onda for maior ou igual ao tamanho da fenda, acontece o fenômeno aí da difração, né? E como até chegar aqui ele teve inúmeras reflexões, então a alternativa correta é difração e reflexão, tá certo? Questão 5. Na figura 1, estão representados os pulsos P e Q, que estão se propagando em uma corda que se aproxima um do outro com velocidades de mesmo modo. Então, a velocidade de propagação é a mesma. Na figura 2, está representado o pulso P em um instante T posterior, né, caso ele estivesse propagando sozinho. Então, vamos observar o seguinte, olha. No instante T,
eu tenho aqui o deslocamento, tá vendo? De acordo com o gráfico de 30 unidades. Então, o que vai acontecer com o nosso pulso Q? Ele vai sair daqui e ele também vai andar 30 unidades. Então, ele vai andar 1, 2, ó, 3, ele vem parar aqui, ó. Tá certo? Então, para a gente poder fazer o desenho, olha só, esse daqui vai ser o deslocamento aí do ponto P, tá? Opa, apagou. Tá? Então, como a gente tem que isso daqui é ponto a ponto, né? Então, aqui no meio, tá vendo? Eu tenho uma interferência construtiva, então elas se somam. Então, vai ficar alguma coisa parecida com esse formato, olha, que é a alternativa D de dado, tá bom? Questão 6. O muro de uma casa separa Laila de sua gatinha. Laila ouve o miado da gata, mas não consegue enxergá-la. Então, aqui eu tenho, né, uma onda sonora e aqui eu tenho uma onda luminosa. Nessa situação, Laila pode ouvir, mas não pode ver sua gata, por quê? Gente, essa situação aqui, né, que eu tenho um muro e a gente consegue ouvir por detrás do muro, olha só, a onda ela está fazendo a curva. E para a onda fazer, né? Aonde a onda ela consegue fazer aí a curva, né? É por conta do fenômeno da difração. E o fenômeno da difração, ele só acontece quando o comprimento de onda da onda é maior ou igual o tamanho aí da fenda, né? A gente tem nas mesmas proporções. No caso do som, isso acontece, mas no caso da luz, o comprimento de onda é muito menor, né, do que a fenda. Então, a gente não vai observar aí o fenômeno da difração, tá certo? Então, aqui o comprimento de onda do som é maior que o comprimento de onda da luz visível, tá? Que é a alternativa D. Questão 7. A figura a seguir mostra frentes de onda passando do meio 1 para o meio 2. A velocidade da onda no meio 1 é 200 metros por segundo. Então, V1 é 200. E a distância entre duas frentes de ondas consecutivas é de 4 centímetros. Então, lambda 1 é 4 centímetros, tá? Ele deu o valor do θ1, que é 0,8, e o valor do θ2, que é 0,5, e ele está pedindo para a gente determinar a distância entre duas frentes consecutivas no meio 2. Então, ele está pedindo para a gente determinar aí o lambda 2, tá? Para a gente poder determinar o lambda 2, a gente sabe que velocidade e comprimento de onda são grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente vai fazer, né, V1 dividido por lambda 1 igual a V2 dividido por lambda 2, tá? Substituindo aqui, eu tenho 200 está para 4, assim como a velocidade 2 a gente não tem. Então, como que a gente determina a velocidade 2? A gente vai determinar aqui, tá vendo? Pelo seno do ângulo, por quê? V1 dividido pelo seno de θ1 é igual a V2 dividido pelo seno de θ2, tá certo? Então, aqui eu estou usando a lei de Snell-Descartes, tá? Só que aí eu estou substituindo. Ao invés de usar o índice de refração, eu estou usando aí em função da velocidade, tá certo? Então, aqui vai ficar 200 dividido por 0,8. Isso daqui vai ser igual a V2 dividido por 0,5, tá certo? Então, eu vou cortar aqui os zeros. 8 V2 é igual a 1000. Então, V2 é 1000 dividido por 8, que dá 125. Tá? Uma vez que eu achei aí a velocidade, eu substituo para calcular o lambda 2, tá? Então, 200 lambda 2 é igual a 500. 500 dividido por 200, que é igual a 2,5 centímetros, tá? Alternativa aí, B, tá bom? Questão 8. As imagens 1 e 2 a seguir foram tiradas da mesma cena. A imagem 1 permite ver, além dos objetos dentro da vitrine, outros objetos que estão fora.
como os automóveis, que são vistos devido à luz proveniente desses e refletida pelo vidro comum. Na imagem 2, a luz refletida foi eliminada por um filtro polarizador, colocado na frente da lente da câmera fotográfica. Então, na primeira situação, olha só, eu consigo enxergar tanto a refração quanto a reflexão, né? Na segunda situação, o que ele fez? Eu consigo enxergar a onda, né, refratada, mas a que vem aqui de fora, a refletida, foi polarizada. Tá? Então, quando a gente coloca aí um polarizador perpendicular à direção, né, da onda proveniente, a gente consegue aí eliminar essa onda. E foi o que aconteceu nessa segunda situação, né? Então, aqui ele fala, olha só, vamos ver aqui. A luz proveniente dos objetos dentro da vitrine não está polarizada e a luz refletida pelo vidro está polarizada. Então, é isso mesmo, ó. Alternativa C, tá bom? Questão 9. Uma luz não polarizada de intensidade zero, ao passar por um primeiro polaroide, tem sua intensidade reduzida à metade. Então, aqui, né, eu reduzi pela metade a intensidade. A luz caminha em direção ao segundo polaroide, que tem seu eixo inclinado em um ângulo de 60 graus. E em relação ao primeiro, a intensidade da luz que emerge no segundo polaroide é, então, segundo a lei de Malus aí, né, o I, ele é diretamente proporcional aí a I0 cosseno ao quadrado de θ, né? Então, aqui vai ficar a inicial, né, para esse segundo polaroide, aí já tinha metade, então, I0 sobre 2, o cosseno de 60 é meio, como eu quero ele ao quadrado, né, isso daqui vai ficar 1/4, então, I0 dividido por 8, que vai ficar 0,125 e 0, tá? Que é a alternativa E. E para a gente finalizar esse vídeo, a questão 10, ela diz, duas placas de polaroides estão cruzadas, isto é, com as respectivas direções características, formando entre si um ângulo de 90 graus. Seja I1 a intensidade do feixe plano polarizado que emergem do primeiro e incide sobre o segundo polarizador. Insere-se uma terceira lâmina entre as outras duas. Então, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho duas polaroides, e aí elas são colocadas aí perpendicularmente uma à outra. E eu tenho uma onda que vai incidir aqui, tá? E vai passar pela segunda. Se eu deixar desse jeito, olha só, aqui ele vai deixar passar só a direção aí vertical, e quando passasse pela segunda, ele iria eliminar, né? O transmitido seria 0. Mas nesse caso, olha, ele está falando que ele vai colocar uma terceira polaroide aqui, formando um ângulo de 45 graus, né? E aí ele pede para a gente determinar a intensidade da onda transmitida. Então, aqui, né, o I que está passando por esse primeiro, né? Então, vai ser I é igual a I0 cosseno ao quadrado de 45. Aí vai ficar I0 vezes 1/2. Então, esse primeiro, né, essa primeira polaroide aqui vai ficar I0 sobre 2, tá? Agora, quando passar pelo segundo, ele também está formando um ângulo de 45 graus. Então, vai ficar I é igual a I0 sobre 2 vezes cosseno ao quadrado de 45. Então, isso daqui vai ficar I0 sobre 2 vezes, aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2, né? Quando a gente eleva aí ao quadrado, vai ficar 2 sobre 4, tá vendo que é 1/2 também. Então, aqui dá I0 sobre 4. Ele chamou de I1, né? Então, ficaria aí I1 sobre 4. Tá certo? Então, é a alternativa D.
tá? Eu espero que vocês tenham aí entendido, tá? Qualquer dúvida pode me mandar e-mail, tá certo? Que aí eu respondo vocês.